No evangelho deste domingo, encontramos uma poderosa lição de Jesus sobre o perdão e a misericórdia. Esse trecho das Escrituras nos convida a refletir sobre a generosidade do perdão, as consequências de não perdoar e a importância de seguir o exemplo de misericórdia que Deus nos oferece. Vamos agora nos mergulhar nesse ensinamento profundo e transformador do nosso Senhor. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Umberi, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. E neste domingo, 24º domingo do tempo comum, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos. Isso é a nossa atividade semanal para envolver, ajudar e ensinar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus a partir do evangelho do dia. E comigo nesta vez estão os nossos convidados, a Marli Aparecida Santos e a Solange Cavanha. Sejam bem-vindos ao canal do Padre Tinaka. Boa noite, obrigado pelo convite. Estou um pouquinho nervosa, mas vamos refletir muito sobre o perdão. Muito obrigada. Boa noite, Padre Tinaka. Agradeço também pelo convite novamente e estou feliz por estar aqui novamente. E como de nosso costume, iniciemos com a oração invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E e acendei acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai Enviai o vosso Espírito e tudo e será tudo será criado e renovareis renovareis a face da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O ponto de partida para a nossa reflexão desse evangelho é pensar nas instruções de Jesus sobre os passos para reconquistar um irmão que nos ofende. Ele falou assim: ir individualmente, agora, se não der certo, acrescentar mais duas testemunhas e depois, se não der certo, convidar a comunidade. E se ele não combinar a receber a nossa reconciliação, tratá-lo como um pecador público ou um pagão. Será que imaginamos o Mateus, um pecador público que foi convertido a ser seguidor de Cristo, escrevendo mesmo, tudo isso na boca de Jesus? Vamos entender melhor o que significa tudo isso. Hoje no Evangelho, o Pedro surgiu perguntando quantas vezes devemos perdoar, pois ele considerava 7 vezes como muita coisa. A resposta de Jesus pareceu bizarra. 70 vezes 7 ou 77 vezes, dependendo da tradução. Eu, particularmente, estou inclinado à perspectiva de que Jesus realmente diz 70 vezes 7, isto é, 490 vezes. Jesus está nos pedindo para perdoar repetidas vezes um momento exuberante. E na parábola do servo imperdoável, o servo impiedoso, é importante considerar aqui
o conceito da dívida. Em algumas tradições, ouvimos que o servo devia ao rei uma enorme quantia de dinheiro. Essa era uma tradição vaga, mas na versão padrão revisada, aprendemos que o servo devia ao rei 10.000 talentos. Pela parábola dos talentos de Jesus, provavelmente estamos familiarizados com o significado dos talentos. Talentos eram aquelas moedas que valiam muito dinheiro. Na realidade, um talento vale 6.000 denários. E um denário era o salário de um dia. Portanto, um talento equivale a 6.000 dias de salário. E esse servo devia ao seu mestre 10.000 talentos, o que é, na verdade, 60.000 dias de salário. É bom que saibamos, né, tudo isso. Isso não é apenas uma enorme quantidade de dinheiro, mas uma quantidade inconcebível, né? Agora, se esse servo deve ao Senhor, ao seu senhor 10.000 talentos e ele trabalha com um salário diário de um denário por dia, porque naquela época de Jesus trabalhavam para ganhar um denário por dia. Ele levaria mais de 160.000 anos para pagar a sua dívida. Isso significa que esse homem, esse servo, nunca conseguiria pagar a dívida. E depois ele pediu, ele implorou e o rei perdoou de uma dívida que lhe teria levado 160.000 anos a saldar. Que hoje podemos pensar valer $1 bilhão. Agora, esse mesmo servo vai e é contra seu companheiro, que lhe devia 100 dinários, que equivale a 100 dias de trabalho. Isso é uma espécie de quarto de ano, né? Agora, será que ele perdoou esse servo, esse companheiro dele? Não. Ele o agarra pelo pescoço e quando o companheiro faz a mesma coisa que ele fez, caindo, implorando, que lhe dê tempo, o servo impiedoso o coloca na prisão. Agora, no primeiro século, no tempo de Jesus, muitos judeus foram presos por causa de dívidas. A prisão era para quem tem dívidas e ainda não pagou. Quando se comete um crime capital, é pena de morte e não a prisão. Assim, se um devedor for preso, talvez um amigo ou parente possa resgatá-lo, liquidando a sua dívida. Então, imagina como os outros servos se sentiram ao descobrir o que aconteceu. Que isso relataram ao mestre. E o mestre chamou esse servo impiedoso e assim falou para ele. E a mente falou que ele foi decepcionado a perdoar ele, porque ele pediu ele implorou, mas ele ofereceu perdão. Mas por que ele não poderia oferecer perdão para outro companheiro que só devia 100 dias de trabalho, ou seja, 100 dinários? E agora, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esse servo impiedoso no mesmo destino, mandar julgá-lo na prisão. Agora, é bom que entendemos a conclusão. Essa conclusão é a mensagem da parábola. Jesus falou: é assim também meu Pai Celestial tratará
contigo até que perdoes de coração o teu irmão. Então, nessa parábola, Jesus não estava falando sobre dívida econômica, mas sobre uma prisão espiritual, onde pagaremos nossa dívida de pecados se nos recusarmos de perdoar o pecado de outra pessoa. Por cada um pecado mortal cometido, ofendemos um Deus tão bom que deveríamos levar incontáveis anos ou a eternidade no inferno para compensar. Mas esse Deus nos mostrou misericórdia através do seu Filho Jesus Cristo. Ao limpar essa dívida espiritual na prisão do inferno, nós também somos chamados para perdoar as pequenas e temporárias dívidas de nossos irmãos e irmãs. Agora, voltando à pergunta do Pedro no Evangelho, com que frequência devo perdoar? A resposta deveria ser repetida. Assim, deveria ser muitas, 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 muitas vezes. O que não chega nem perto da misericórdia e o perdão do nosso Pai Celestial. Este é o significado de perdoar-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aqueles que estão em dívida conosco. Como temos na palavra grega original, kai afes em mim, tá ofeleimata emon. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra ofeleimata é usada principalmente no Novo Testamento para transmitir o conceito de dívidas na oração do Pai Nosso. Então, a aplicação aqui reside na compreensão de que a nossa vontade de perdoar, conforme é ensinada em Mateus, né, não é apenas uma virtude pessoal, mas também comunitária. Então, quando guardamos rancor ou nos recusamos a conceder perdão, isso perturba a unidade e a harmonia dentro da comunidade cristã. Então, irmãos e irmãs, a mensagem é para nós hoje, porque sempre entramos em conflito com os outros. E é bom abrirmos nossos corações para a reconciliação, para perdão e misericórdia. E agora iremos para as perguntas e respostas. A nossa primeira pergunta vai para a Solange. Solange vai nos ajudar a responder esta. Qual é a consequência de não perdoar os outros de acordo com essa parábola, essa passagem que acabamos de ouvir? Então, Jesus ele está sempre falando da necessidade do perdão. Sempre, e a gente, como ser humano, é difícil, não conseguimos essa virtude de perdoar e ser perdoado. Porque só pedir, só perdoar, não, a gente também tem que aprender a pedir perdão também. Então, as consequências para nós, quando a gente perdoa, é nascer de novo, é um coração novo mesmo, um renascimento novo. Mas às vezes o próximo magoa a gente, o coração fica tão ferido, mas temos que pensar que Deus, lá, nosso Pai no céu, ele nos perdoa, que às vezes a gente também deixa o coração dele muito ferido. A maioria das vezes a gente deixa o coração dele ferido. E só perdão, só assim, depois de uma certa caminhada, que eu fui entender essas coisas. E só com a ajuda do Espírito Santo mesmo, para entender. Agora eu sei pedir perdão e sei perdoar, coisa que eu não sabia uns anos atrás. E toda vez que eu escuto essa parábola, eu lembro, eu reflito muito sobre ela e ela cada vez me traz
coisas novas, sempre diferente, sempre sabendo como que eu vou rezar o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, se eu não perdoo o meu irmão. Se o Pai me perdoa, como eu posso? Eu acredito que ele hoje está nos dando uma lição muito grande. E eu agradeço muito a Deus por ter conseguindo esse perdão e saber perdoar o povo, o próximo. Eu tenho certeza que a gente vai nascer de novo. Quando a gente perdoa, a gente renasce uma outra pessoa. Eu acredito que seja isso, Padre. Não sei se eu consegui ser bem clara, mas perdoar é divino e maravilhoso. Estamos sempre dispostos a perdoar. E Jesus está ali para nos perdoar, porque nós não vamos perdoar o nosso próximo. É isso. Muito obrigado, Solange. Olha, você arrasou a pergunta, né? Você explicou bem, e eu gostei da sua explicação. Muito obrigado. Porque essa parábola não deve ser entendida literalmente, mas simbolicamente, né? Porque a parábola nos ensina espiritualmente a falta de perdão, né? A falta de perdão pode nos aprisionar, né? A falta de perdão pode nos aprisionar em um estado de amargura, né? Ressentimento e separação de Deus. Então, não perdoar os outros pode nos tornar prisioneiros, né? Prisioneiros de nossas próprias emoções negativas, né? Nos afastando da graça e da misericórdia de Deus. Então, é bom, né, nos livrarmos, né? Porque a consequência de não perdoar o outro, de acordo com essa passagem, é que a nossa própria falta de perdão pode nos impedir de experimentar a plenitude da graça e do perdão divino em nossas vidas, tá? Então, isso é a consequência, né? É bom também nos oferecer a paz, né? É bom que a gente se oferece mesmo a paz. Isso é a mensagem a perdão. E vamos vir agora para a direção da Marli Aparecida, que vai nos ajudar a responder a próxima pergunta. Qual é a importância do número 70 vezes 7 na resposta de Jesus a Pedro? Essa passagem nos ensina a importância do perdão incondicional. Jesus, ele mostra nesses números 70 vezes 7 que devemos perdoar nossos irmãos e irmãs repetidamente, sem limites, sempre. Assim como ele nos perdoa, né? Porque é fácil a gente pedir perdão, mas não é fácil a gente perdoar, né? A gente sente na pele quando alguém faz alguma coisa pra gente, e a gente vê qual é dificultoso a gente perdoar a pessoa. Porque o pedir perdão, ele é fácil, mas você não tem só que se pedir perdão. Você tem que pedir para Deus, para que Ele lhe dê esse perdão. E que você possa dar esse perdão àqueles que te ofenderem. Eu ouvi esses dias uma coisa, eu não consigo perdoar. A pessoa virou para mim e falou assim, eu não consigo perdoar, eu não sou Deus. Mas Deus nos perdoa sempre, Deus está sempre conosco, Deus ele deu o significado do perdão é esquecer, é um ato de amor, é um ato de misericórdia. E ele nos perdoa sempre, a gente faz as coisas erradas e a gente faz o quê quando a gente vai na confissão? A gente vai lá pedir o perdão de Deus, porque ele deixou os padres no lugar de Pedro para nos perdoar. Então, quando a gente chega no confessionário, que a gente conta os nossos pecados, mas antes de contar o nosso pecado, a gente tem que ir na pessoa que a gente magoou e pedir perdão. E a pessoa vira para você e fala, não sou Deus para te perdoar, né? Eu vou falar uma situação que eu estou passando aí na igreja. Tem uma pessoa que ela me convidou para ser catequista, e hoje ela nem olha na minha cara.
Às vezes a gente está no altar ministrando e a pessoa foge o olhar. Eu chego, falo bom dia, a pessoa responde aquele bom dia seco. Eu já cheguei na pessoa, falei, olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Eu não lembro se eu fiz alguma coisa. Eu não lembro se eu falei alguma coisa que te magoou. Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Aí você vai, chega na pessoa, a pessoa sai de volta. Até lembrei de você domingo, Chinaka, quando você falou do Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, é Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E quando chega na parte, perdoai-nos, não é perdoai, é perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos. Então, eu acho dificultoso, porque eu pedi perdão de uma coisa que eu nem sei do que eu fiz. Eu preferia que a pessoa chegasse em mim e até me batesse, sabe? Ou me xingasse, ou falasse alguma coisa, olha, você fez isso, para mim poder me defender, para mim poder saber o que eu fiz. E mesmo sem saber, eu pedi perdão para a pessoa, e a pessoa não me perdoou, e eu não sei o que eu fiz. Mas eu rezo todos os dias, eu peço todos os dias, eu passo na frente da casa da pessoa e falo, olha, faço igual o Padre Pio, anjo da guarda, vai até o anjo da guarda dessa pessoa e diz para ele, pergunta para ele o que eu fiz, vem falar para mim o que eu fiz, eu peço perdão de novo. Porque, sabe, às vezes quando a gente vai no confessionário, a gente se derrama, né? Porque vocês já não estão ali mais como padres, vocês estão ali como Deus na nossa vida. E quando a gente vai pedir perdão dos nossos pecados, na hora que vocês falam assim, ide em paz, os seus pecados estão perdoados, a gente sai numa leveza, a gente sai com uma paz tão grande no coração, que se Deus pode me perdoar sempre, por que o meu irmão não pode? Como que o mandamento tão lindo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? A gente deveria dar o amor que Deus nos dá. Eu adoro essa parábola, porque toda vez eu reflito nela. Eu falo, Senhor, o Senhor me perdoa sempre. Então que eu possa perdoar meu próximo também. Eu sei que é difícil. Eu sei que quando a gente fala, quando a gente briga, a gente não pensa no que a gente fala, né? A gente fala o que o coração tá cheio. Mas eu acho assim, quando você se arrepende daquilo que você fez, daquilo que você falou, você chega na pessoa e fala assim, olha, me perdoa, eu sei que eu errei. As pessoas têm mania de dizer que eu sou muito estouradona, né? Que eu vou tudo pro lado, que eu sou muito elétrica, assim, quando eu vou falar parece que eu estou brigando. Mas às vezes a pessoa vê o que você faz para ela, mas a pessoa não vê o que ela já fez para você, né? As pessoas têm mania de ver muito o que o outro faz, mas ela esquece que ela também magoou, né? E eu procuro não ver esse lado, eu procuro ver o lado de Deus na minha vida. Às vezes as pessoas me magoam, eu falo assim, Senhor, o que você faria, né? Então eu pergunto sempre a Deus, o que você faria nessa situação? Então eu procuro perdoar as pessoas, eu procuro rezar pelas pessoas. Eu sei que eu errei, mas igual outro dia falaram assim para mim, você não vê o que você faz. Eu falei, você viu o que você fez para mim? Quer dizer, eu tenho que te perdoar, mas você não pode me perdoar? É estranho, né? Mas eu acho que a gente poderia ter mais amor, sabe? O amor de Deus na vida da gente. Às vezes eu fico chateada com as pessoas, mas eu falo assim, não vou ficar chateada, não. Ela falou porque o coração estava cheio. Eu vou perdoar essa pessoa, sabe por quê? Porque eu tenho que mudar. E eu gostaria de saber, espero que essa pessoa veja essa live e saiba o quanto eu estou sofrendo, sabe? Mas eu a perdoo, mas também gostaria que ela me perdoasse. Mas também gostaria que ela chegasse, se ela não quer mais falar comigo, ela chegasse, eu tô com raiva de você por causa disso, 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 disso. Aí eu pediria perdão de novo, e se ela quisesse me perdoar, ela me perdoasse. Se não, eu ia entender e ia viver minha vida. Mas me dói, porque eu amo demais a pessoa. É a mesma coisa. Eu sei o que é não perdoar, porque eu passei isso na pele. Eu fiquei tão magoada com meu esposo que meu coração virou uma pedra.
Eu cheguei a ficar doente. Eu apertava meu peito era duro, sabe? Você apertava assim, eu não sentia meu coração não batia mais. Aí um dia ele veio me pedir perdão e o padre João Batista falou assim para mim: vou rezar junto com você no sacrário, porque eu queria largar tudo da igreja. Eu queria abandonar a catequese, porque eu não conseguia. Por que eu ia falar do perdão se eu não estava perdoando? Por que eu ia falar de matrimônio se eu estava vivendo um matrimônio que estava atribulado na época? Então eu pedi para sair da igreja. Ele falou: não, nós vamos rezar no sacrário, nós vamos pedir para Deus para você perdoar. E todos os dias, naquele mesmo horário, a gente ficava 1 hora na frente do sacrário. Um dia, meu esposo chegou em mim e falou assim: olha, se você não me perdoar, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu fechei meus olhos e falei para Deus, falei: Senhor, eu estou rezando nos seus pés. Eu tenho que perdoar. E quando eu abri os olhos, eu comecei a rir igual uma idiota. Vamos falar assim, né? Eu comecei a rir. E ele olhou para minha cara assim, ele falou assim: você está gozando de mim? Eu falei: não. Os meus olhos fez um plaft, que eu senti o barulho. Fez ploft. Eu lembrei de Paulo. Deus tirou as escamas que estavam nos meus olhos e eu pude ver tudo de novo. A gente pôde ter um recomeço ali. E o meu coração começou a bater. Eu senti meu coração voltar a bater, meu peito começou a ficar leve. Então, eu acho assim que a falta de perdão, ela judia muito da gente, sabe? Ela faz com que a gente sofra demais. Eu acho que por isso que tem tanta gente doente, por causa da falta de perdão. Se as pessoas perdoassem mais, se as pessoas amassem mais, abraçassem mais e mostrasse para o outro: olha, você errou aqui, muda seu jeito de ser. Ou então chegar na pessoa e falar assim: olha, você fez isso para mim, por que você falou isso de mim? Então, eu acho que a gente deve amar um ao outro, tá? Amar mais, abraçar mais, pedir perdão mais, mas também saber perdoar o próximo, porque Deus nos perdoa sempre. E você foi bem franco domingo na missa, quando você falou do Pai Nosso. Eu não vou esquecer nunca aquilo que você falou. Como que eu posso pedir perdão para Deus se eu não consigo perdoar o meu próximo? Então, resumindo, ame mais, tá? Ame mais e perdoe mais, porque o coração da gente fica mais leve. Então, eu agradeço aqui a Marli, né, por essa sua colocação de respondendo a pergunta. Ah, a indicação é pronto, é bem claro. Jesus nos pediu para perdoar 70 vezes 7, não para começar a contar, né, uma coisa assim, uma por outra, mas é pensar que ah, devemos perdoar como Deus nos perdoa. Isso reflete a generosidade do perdão de Deus para conosco e nos lembra que a misericórdia deve ser a característica marcante em nossas vidas. Agora, a nossa próxima pergunta, Marli vai responder para fechar nossa reflexão. Qual é a relação entre o perdão humano e o perdão divino? O perdão divino. O perdão divino é o amor incondicional de Deus por nós, onde ele nos perdoa sempre. O perdão de Deus, eu acho assim que o perdão divino é onde Deus nos acolhe com os braços abertos. Eu tenho muita experiência, quando eu lembro do perdão divino, eu lembro de Deus quando ele morreu na cruz por nós, né? Tinha 2 ladrões, e um entendeu o motivo pelo que Jesus estava lá inocentemente, e ele perdoou aquele indivíduo, e naquele mesmo momento, aquele ladrão foi com ele para o céu. Então eu me sinto assim às vezes, que às vezes eu erro, e Deus está lá de braços abertos para me dar esse perdão divino que só Ele pode dar. Excelente resposta. O perdão humano é um reflexo do perdão divino. Quando perdoamos os outros, estamos seguindo o exemplo de Deus, que nos perdoou por nossos pecados através de Cristo, né?
Assim, a passagem destaca que, se não perdoarmos os outros, também não seremos perdoados por Deus, né? Isso não significa que que nosso perdão humano seja a única condição para o perdão divino, mas indica que o perdão é um elemento essencial em nossa relação com Deus. O perdão humano abre as portas para a reconciliação com Deus e nos ajuda a viver em harmonia com o seu plano de amor e misericórdia para nós. Então, esse é o ponto principal. E não sei se a Solange quer dizer alguma coisa, né? À luz de tudo que já falamos, quer acrescentar algum ponto, fica à vontade. Não, só quero acrescentar que a gente possa aprender a perdoar e se perdoar também. Dar o perdão e se perdoar a si mesmo também, para podermos seguir em frente. Que o Senhor nos ajude a continuar. Muito obrigado às pessoas que convidamos para essa semana, a Marli Aparecida e a Solange Cavanha. Deus abençoe vocês e fiquem na paz de Cristo. Muito obrigado. E, irmãos e irmãs, se vocês estão mesmo gostando do que estamos fazendo aqui, aperta o botão de inscrever, inscreva no nosso canal, aperta um like e compartilha com seus colegas, amigos e irmãos, né? Tem o botão de compartilhar lá. Já compartilha para o WhatsApp, né, entre as pessoas. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Muito obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa semana. Ressoa